Fala pessoal, está começando mais um episódio da Escola do Varejo. O nosso entrevistado hoje é torcedor do Asa, arapiraquense, tem mais de 30 anos de experiência em vendas. A frase que o resume é um pouco longa, mas olha só que frase. José Lopes, o bonitinho, é a prova viva de que tradição, confiança e carisma constroem uma carreira sólida do mercado de alimentos e utilidades. Está conosco hoje seu José Lopes, representante do Açúcar Caeté. Seu José Lopes, seja muito bem-vindo à Escola do Varejo. Que bom e honra tê-lo aqui. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Luiz. É uma satisfação estarmos aqui, né? Nesse programa que vocês têm semanalmente. É muito importante para Arapiraca. Coisa boa. Rapaz, a frase, esse tempo todo a gente sempre pede uma frase que resume a pessoa. A sua frase foi inusitada e eu gostei. José Lopes, o bonitinho, a prova vê que tradição, Luiz, confiança e carisma constrói uma carreira. Isso é verdade, o senhor tem isso de sobra. Sólida no mercado de alimentos. Quem não conhece o José Lopes aqui? Né? No varejo alimentar. Não, quem não conhecer, né? E aí são 30 anos de viver esse segmento em venda, não é isso, José Lopes? A vivência é mais, né? Porque, assim, né? A história nossa, né? Já com 14 anos de idade, eu já fui estudar de noite para trabalhar durante o dia, né? Então, eu já trabalhei num balcão, já entregava feira, né? E com 18 anos, eu fui para a empresa no Simplício, lá na Rio Branco, né? Lá eu comecei como office boy, depois fui subgerente, depois fui convidado para ser sócio, né? Fui sócio de 81 a 88, né? Em 88 foi quando eu fui convidado para ser candidato a vereador. Em 88 foi quando eu pedi afastamento da empresa. Nesse mesmo ano comecei a vender açúcar, entendeu? Então eu ia para Maceió, comprava açúcar, só tinha açúcar de saco na época, comprava açúcar de saco, já tinha um caminhão, trazia e comecei a vender. Depois passei a ser representante comercial, né? Então, uma vida toda, né? Longa, vida toda. Hoje nós temos um representante comercial, a usina Caeté hoje tem 5 representantes no estado de Alagoas. Eu fiquei com a região Agreste, Arapiraca, mais 3 municípios, né? A gente faz esse trabalho junto a essa cidade. Então, assim, né? Criado em Arapiraca, já com 69 anos de idade, todos vividos aqui, e a gente participa e gosta muito do que faz, né? E realmente as vendas é muito importante. Aí o senhor era político, candidato. Aí como foi que essa trajetória que o senhor entrou no ramo das vendas? Assim, porque eu já tinha passado 15 anos numa empresa, né? Trabalhando com vendas, né? Certo? Como eu disse, né? Fui office boy, fui gerente comercial, né? Fui subgerente, fui convidado para ser sócio, já tinha uma experiência de 15 anos, né? Então, na época que eu fui convidado, passei 16 anos como vereador, 12 como secretário, 28 na vida pública, eu nunca deixei de vender meu açúcar, certo? Aí fui conciliando durante os 28 anos e depois que, em 2016, que eu afastei de ser secretário, aí continuei sempre com as minhas vendas, entendeu? O senhor sempre está lidando com pessoas, né? Então o senhor já é uma figura pública. Eu vejo que o senhor faz alguns takes, né? Lá para o supermercado de São Luís. Eu vejo que o senhor assim, tem uma familiaridade muito grande com as câmeras. Mas então são 28 anos só de Açúcar Caeté? Sim. 28 anos. 28 anos assim, né? Porque na época que eu me afastei, né? Fui ser candidato, mas nunca deixei de vender açúcar, né? Então são todos esse período, né? De açúcar mesmo eu comecei, como representante comercial foi depois, mas para vender açúcar eu comecei em 88. 88. Né? Já são 37 anos. E como surgiu 37. Essa chegada do açúcar para o senhor revender? Porque eu trabalhava nessa empresa, né? Na Rio Branco, né? E lá na empresa tinha açúcar. Era 4 empresas, tinha a cooperativa, tinha a Leão, tinha a JB da Costa e tinha a Simplício, né? Tinha as 4 empresas lá. E quando eu saí, eu gostava muito de vender e gostava muito de vender pneus também. Mas quando eu saí, na mesma rua, na Lagense, tinha o pessoal que vendia açúcar. Eu digo, eu vou vender açúcar. Eu só fiz cruzar a linha e comecei a propor a comprar açúcar. Porque disseram, não, aqui você, um pouco mesmo vai ser transferido, você vai ter que comprar em Maceió. Então eu ia lá para Sobral e comecei a comprar e durante todo esse tempo, essa trajetória toda com vendas. Rapaz, Lagense, eu lembro. Ela tem aquela parte que hoje não sobe mais, né? Tem uma parte que você subia, na rua... Avenida Rio Branco. Avenida Rio Branco. A Lagense de esquina, a Lagense começou com o seu Jorge Lagense, com
o seu Carlira, né, que é o dono da usina, começaram lá na agência, né, era óleo, né, compra de algodão, entendeu? E eles também lá vendiam o açúcar, né, porque o dono da usina, o seu Carlira, era sócio da agência, né? Então, aí veio esse trâmite, né, e a gente começou a vender durante esse todo tempo. Já são 37 anos. 37 anos de venda, 28 anos de vendas de açúcar, lidando com pessoas. Me diga uma coisa, seu Zé Lopes. O senhor lida com pessoas, ora cliente, ora eleitor, ora, seja lá como for, o senhor está lidando com pessoas. O que, assim, lidar com pessoas é fácil ou não e por quê? Sim, depende da maneira da pessoa, né? Assim, a minha maneira sempre foi essa maneira, assim, extrovertida, né? De gostar de andar das pessoas. Hoje, por onde anda, todo mundo me conhece, né? Porque, é como dizer, eu estou no dia a dia com pessoas, né? Ou no supermercado, na Rua do Sol, na rua, né? Em todo lugar, né? A gente está com pessoas. E você, quando também passa um período na vida pública, né? Entendeu? Você também fica muito conhecido, né? Então, foram 16 anos, 4 mandatos consecutivos de vereador, né? Sem nunca perder a eleição, né? Me afastei em 2004 porque quis, né? E 12 anos como secretário de articulação, né? 8 anos do Luciano, 4 anos da Célia, né? Então, assim, a gente sempre teve essa aproximação com o povo, né? Então, ainda hoje as pessoas nos procuram, né? Pessoas da época que eu era vereador, todo ano procura, na época do mês da criança, uma coisa, outra procura, né? Porque a gente sempre teve esse dado, né? Eu lembro muito assim, porque eu tenho dito, alguém me perguntou por que essa sua maneira, porque na época, eu com 18 anos minha mãe faleceu e a minha mãe vendia leite, então já era uma pessoa assim que dava com o povo, ela ficava sentada, o povo passando na Rua Pedro Correia e ela já vendia leite, então ela já dava com o povo, e eu fiquei assim, né, durante esse período todo, e graças a Deus a gente tem muito maneira de lidar com o povo, isso é muito importante, entendeu? Então assim, a gente realmente, do dia a dia, de domingo a domingo, a gente está sempre lidando com gente, isso é muito importante. O senhor tem mais de 30 anos de experiência no ramo das vendas. E por onde o senhor passa, é unânime, né? Que o senhor tem um bom relacionamento. Qual o segredo de construir relacionamentos duradouros e sólidos? O segredo é você gostar de fazer aquilo, né? Assim, como eu gosto das vendas, eu gosto daquilo, então a gente se aperfeiçoa naquilo, né? De estar sempre ao lado do povo, tá sempre, se é o cliente, você vai na cidade do cliente, lá você tem acesso na casa, de conversar com o cliente, né? Então, essa maneira nossa, importante é isso, é você gostar do que faz e sempre estar ao lado das pessoas, né? Sabe? Dos clientes a gente vai ter aqueles acessos todo dia, né? Sabe? E algumas coisas que você tem dá aquela confiança que às vezes as pessoas nos procuram. Tem um cliente desse que veio para mim 1h da manhã, querendo saber como fazer para trazer uma pessoa para o internado, não sei o quê. Então, assim, a gente tem, né, essa abertura, né? Tem esse acesso direto com o povo. Até hoje as pessoas procuram o senhor, seu Zé Lopes? Procuram, né? Procura assim, de uma cidade como Arapiraca, né? Você é vereador de 16 anos, né? Nunca perdeu a eleição, né? Então você tem ainda, né, aquelas pessoas que confiam em você, às vezes pedem que você interfira em alguma coisa, né? Sabe? E a gente sempre teve essa disponibilidade de sempre querer ajudar as pessoas. Uma história fantástica, né? A gente vê que é um filho de Arapiraca, um arapiraquense da Gema. É um homem que... O seu Zé Lopes é uma referência em relacionamento, né, na parte comercial, no cotidiano. Para quem não gosta do seu Zé Lopes, eu acho que o problema está na pessoa. Né? É por isso que ele colocou aqui, ó. Confiança, carisma, constrói... Parabéns, seu Zé Lopes, pela pessoa e profissional que o senhor é. Muito obrigado. Está sempre às ordens, né? Porque assim é importante, né? Do dia a dia você está sempre construindo, né? Acho que a amizade é muito importante, você no dia a dia sempre está construindo, né? Sempre está procurando fazer o bem, sem olhar a quem, é muito importante. E nas vendas você procurar cada dia conquistar mais clientes, conquistar mais pessoas que seja aderente ao seu projeto, né? Seja aderente ao que você está vendendo, ao que você coloca, né? Então, assim, é muito importante. O senhor, no caso, é natural de que bairro daqui? Não, eu nasci no município de Palmeira dos Índios, no Lagoa do Rancho. Quando me registraram com 3 meses, aí registraram aqui como fosse daqui, né? Então hoje sou registrado como Lagoa do Rancho, município de Arapiraca. Então sou registrado como arapiraquense, né? No sítio Lagoa do Rancho. Lagoa do Rancho é a atual... É a Vila São José. A Vila São José. Aí meu registro, Palmeira dos Índios. meu registro é Lagoa do Rancho, município de Arapiraca. Entendeu? Seu Zé Lopes, a gente vê que o senhor tem princípios familiares.
Do que o senhor viveu, a sua mãe veio, lamentavelmente, veio a óbito aos 18 anos, que o senhor tem essa idade, não é isso? Ela morreu com 48 anos, nasceu em 25, morreu em 73. De tudo, assim, qual o ensinamento da mãe do senhor que marcou a sua vida e que marca? Essa disponibilidade dela, né? Como eu disse, né? Ela sentada num banco, né? Na frente da casa, ali na frente do correio, vendendo leite. As pessoas passavam por Colégio São Francisco, ela já tinha, brincava com um, com o outro, já tinha aquela participação com aquelas moças e rapazes que passavam para a escola. Então, assim, eu lembro muito dela vendendo leite e ela aquela pessoa que sempre dada com o povo, né? Então, a gente foi já aprendendo, né? Já trabalhando. Com 10 anos já estava carregando água da carrocinha de mão para pagar meus estudos e tal. Então, assim, a gente sempre foi trabalhando e querendo, né? Meu pai já morreu quase 80 anos, meu pai era carroceiro, né? Quando minha mãe morreu, meu pai estava trabalhando com fumo e tal. Depois ela faleceu, ele ficou, mas morreu já no ano 2000, já com quase 80 anos. Mas uma pessoa também muito trabalhadora, entendeu? Eu só tenho 2 irmãos, tenho uma irmã, né? E tem um irmão, o Lula, que é meu irmão, né? Só somos 3, entendeu? Mas todos aqui, né? A mesma casa onde nós chegamos, a minha irmã mora até hoje, a Rua Pedro Corrêa 231. Já tem 68 anos na mesma casa, entendeu? Mora lá, a mesma família, né? E eu já moro na Rua do Pré-Meia há 43 anos, né? Na mesma rua, na mesma casa também, entendeu? Então, sempre vivendo. Aqui as pessoas nos conhecem, né? Nunca mudei de telefone, sempre é o mesmo número. É mesmo? É. Desculpa a pergunta, o senhor tem o mesmo número, quantos anos? Desde quando foi estúdio de telefone, 95. O senhor tem uma memória muito boa, descreve. 90... detalhado. 951909, desde quando fiz de telefone, que o número é o mesmo. Ô, seu Zé Lopes, o senhor tem muita experiência no ramo das vendas. Na visão do senhor hoje, o que mudou daquele tempo antigo, vamos dizer assim, da venda para as vendas atuais de hoje? O que mudou é que a cada dia as coisas se aperfeiçoam, né? Cada dia você tem que estar mais atualizado, você tem que estar, né? Aprendendo mais, assistindo palestras, né? Você tem que estar, porque antigamente a venda era um jeito, hoje é tudo mais moderno, né? Então você tem que tentar se aproximar mais das pessoas e tentar se atualizar a cada dia, porque hoje o movimento é muito grande, né? Você sabe que hoje, né, o dinamismo é muito grande hoje, né? Então você tem que acompanhar, você tem que estar firme, porque antigamente você vendia coisa num saco, uma coisa, hoje é tudo diferente, né? Então cada dia você tem que saber como se aproximar, saber como você vai se relacionar, como você vai poder conquistar mais pessoas a cada dia. O que o senhor sente mais falta alguns anos atrás no ramo das vendas? Porque na época anteriormente, né, era coisa mais simples, né? Você tinha tudo mais simplificado, né? Entendeu? As coisas, quando você começou, na época, né, você tinha, a coisa era pesado, né? Eram as coisas bem mais rudes, assim, né? E hoje não, hoje é tudo mais diferente, né? Hoje tudo, você sabe que as coisas avançaram e você tem que acompanhar. Então, realmente, a cada dia, as vendas vai se tornando mais eficiente, né? Você tem que se tornar mais eficiente para poder acompanhar a coisa, né? Acompanhar. Realmente. E é uma lição que o seu Zé Lopes está dando aqui, que a geração nova, às vezes, ela está relutante em aprender. E o seu Zé Lopes, aos 69 anos, continua aprendendo, buscando conhecimento. Então, isso é um recado para a nova geração, que nunca é tarde para a pessoa aprender. Porque aqui está um exemplo vivo de uma pessoa que acabou de dizer que busca constantemente conhecimento, sempre está se atualizando. E aí, seu Zé Lopes, são esses anos todos de vendas, qual a maior lição que o senhor pôde assim, aprender no ramo de vendas? A lição de vendas é essa, é você saber conquistar o cliente, né? É você se doar naquilo que você faz. Eu acho que a lição é essa, né? Cada dia você saber entender o próximo, atender a quem você vai atender, saber entender aquela pessoa e para cada dia você conquistar mais clientes e conquistar mais lideranças. Rapaz, esse é um grande legado hoje de vendas. A gente vê relacionamento, transparência, né? Você acredita que o senhor tem clientes que... Desculpe a pergunta, qual o cliente mais antigo hoje do senhor? Hoje aqui nós temos clientes nas cidades aí, clientes com mais de
30 anos, né? Clientes que a gente ainda conhece desde a outra empresa que nós trabalhamos antes de açúcar, né? Que nós trabalhamos. Hoje eu tenho cliente que eu conheço nas cidades de Geraldo Ponciano, nas cidades de mais de 30 anos, que ainda hoje eu lembro o nome do cliente, né? Por exemplo, tem um cliente que hoje mora no Giral, que eu conheço, Abel Alves de Farias, ele hoje tem mais de 80 anos, né? Mas eu conheço ele ainda, né? Desde a outra empresa, né? Tem outros clientes, né? Muitos que a gente conhece de outras cidades, né? Aqui em Arapiraca mesmo a gente tem clientes com muito tempo, né? Entendeu? Esse ramo de vendas, né? Você anda e recebe muitos não, né? Como se manter motivado nesse segmento, na visão do senhor? Na hora que você recebe o não, você tem que tentar multiplicar o sim, né? Teve o não naquele momento, mas você tem que multiplicar para conseguir o sim e levantar a cabeça, né? Naquele dia não deu não, mas você não se redimir. Não, fui não agora, mas vou conseguir o sim. E você persistir e conseguir. Eu acho que isso aqui é importante. Na visão de venda, você não pode ficar cabisbaixo, né? Você tem que estar sempre ativo, sempre na frente. Vou conquistar. Exato. Isso é uma verdade. O nosso combustível é a disciplina e motivação. O não hoje, há quem diga, né, que tem vendas assim, um caminhão de não e uma xícara de sim. Mas tem dia que é um caminhão de sim e uma xícara de não, né? Entendeu? Ô, seu Zé Lopes, me diga uma coisa. Se o senhor pudesse hoje dar uma dica a um jovem vendedor que está ingressando no ramo de vendas, que conselho o senhor daria? Eu daria que ele fosse uma pessoa sempre honesta, uma pessoa sempre eficaz, que procurasse sempre fazer a coisa correta, né? E conseguir o êxito a cada dia, né? Que ele tivesse gosto no que ele vai fazer, né? Eu vou fazer isso porque gosto, porque quero me firmar, porque eu quero conseguir aquele mérito, né? Então, eu acho que o importante é esse. Vou colocar na cabeça que vou ser um bom representante, vou ser um bom vendedor e quero ser isso. E conquistar. Perfeito. Hoje vai ser muito conhecimento sobre vendas, né? E o bom é que o seu Zé Lopes, ele tem autoridade e propriedade, ele domina o assunto e o resultado está aí. São 28 anos numa empresa, né? Fora outras vivências, né? Ô, seu Zé Lopes, como é que o senhor imagina que as pessoas lhe veem? As pessoas me veem como a pessoa vivida aqui todo o tempo, né? A pessoa que se dá com todo mundo, está em todos os lugares, né? Eu gosto de frequentar todos os lugares, né? Sempre gosto de estar na minha igreja católica, sempre gosto de estar aonde sou convidado, né? Sabe? Faço parte de várias entidades, né? De solidariedade, né? Eu sou fundador da Pestalozzi, que hoje tem 29 anos, né? Sou fundador da Fama, que tem 38 anos, né? Então, faço parte da Casa dos Velhinhos há mais de 20 anos, entendeu? Então, assim, a gente tem essa participação em tudo, né? Então, assim, eu acho que as pessoas me veem porque sabem que onde me procura, acha, porque às vezes procura para que vá representar, para que vá fazer alguma coisa, a gente está sempre disponível, né? Então, assim, a minha vida toda foi essa, né? Todo o livro aberto, em Arapiraca, fazendo as coisas que gosto. Entendeu? Pois, parabéns ao senhor. Que projeto? 3 projetos, um voltado para a juventude, outro para os idosos e o outro Fama. Fundação das Crianças, Meninos e Meninas. Parabéns, seu Zé Lopes. Que Deus abençoe o senhor, porque isso é algo que a sociedade precisa, de pessoas que não desistam das pessoas quando elas mesmas desistiram. Meus parabéns, viu? Muito obrigado. Está sempre disponível, né? Acho que é importante isso, você participar, dar um pouco de si àquelas pessoas que precisam, né? Entendeu? Certo? Domingo à tarde eu estive na casa dos velhinhos lá, conversando com uma pessoa lá, passando bem meia hora conversando, e aquela pessoa ali, a gente dizendo, olha, é importante você estar aqui, porque você tem tudo durante 24 horas, tem um apoio, tem tudo, entendeu? Então é importante você estar aqui, porque você está precisando, entendeu? Então, já na Fama, quando a gente fundou em 86, foi a primeira entidade a trabalhar com crianças carentes em Arapiraca, né? Já está 39 anos, né? Na Fama a gente sempre dá esse apoio, né? Então, é importante você fazer esse trabalho. Agora eu entendo, porque o senhor nunca perdeu a eleição, sempre está voltando para o povo, né? Parabéns, viu? Na visão do senhor, qual a habilidade mais importante um consultor de vendas, um representante comercial, ele tem que ter? A habilidade que ele tem que ter é esse contato direto com a pessoa que ele vai
procurar, né? Tem que ter muita habilidade, porque você sabe que hoje você tem, você para ser representante, você tem que também estudar a pessoa que você vai lidar, né? A pessoa que você vai falar. Tem pessoas que eu mesmo acho que tal horário não é hora de falar com ele, né? Tal horário, você tem até que ver. Isso aí. Parabéns. Tem que dar parabéns a um homem desse. O homem estudou o perfil. Não, vamos embora. Hoje é dia de conversa, não é hora para conversar, não. Você passa, às vezes passa, olha assim pro cliente, vê assim, eu vou lá no cliente, semana eu fui no cliente e tal. O camarada estava dormindo, né? Eu bati na porta, disse que ele estava dormindo e tal. Saí e tal. Deixei para voltar outra hora, né? Depois liguei, olha, você estava dormindo, chegou à tarde, tá, depois eu volto aí e tal. Tá certo, tá? Então, você tem que estudar a pessoa até que você vai falar, para você ter aquela habilidade, que hora você vai falar, como você vai poder falar com aquela pessoa, né? Balconista, chega no balconista, né? Chega no balconista, passa no canto, pronto, hoje eu vou comprar chocolate, vou dar a cada balconista um chocolate, né? Aí vai daquele balcão, dá um chocolate naquele balcão, aqueles funcionários, vai em outra loja, dá olha, lembre-se do meu produto e tal, né? E assim você tem que estar sempre... Como perceber isso, Souza Lopes? Como é que a pessoa faz esse estudo, percebe essa dica, essa estratégia? Sim, pela vivência, né? Vivência, né? Você está vivendo, você está ali, você já sabe aquele cliente e tal, né? Entendeu? Sabe aquele cliente e tal, o balconista dele e tal, você está sempre passando lá, entendeu? Sempre passo lá, diga bonitinho, como vai? Tá tudo bem e tal, entendeu? Sabe? E a gente vai tendo essa percepção, né? De ver como entender, né? Entendeu? Mas não esqueça do meu produto. Não esqueça do meu produto, né? Assim, entendeu? Então, você tem que... É isso, porque você sabe. Hoje, você não sabe, eu não sei como você vai ser o seu dia, né? Como é que você chegou, como é que você vai trabalhar, como é que você está, né? Você tem que deixar os seus problemas em casa, né? Então, você que vai, você não sabe como aquela pessoa amanheceu. Então, você tem que chegar lá, dar um bom dia, ver como está, ver se dá certo, né? Mas você tem que estar sempre junto para você ver como aquela pessoa está, né? Entendeu? A gente tem clientes que da cidade liga, liga, olha, assim, como é que está aí, está tudo bem? Quando eu ligo, pergunto, como é que está a família, como é que passou o dia, como é que o senhor está, tudo bem? Né? Você vai conquistando. O senhor falou bonitinho. Como surgiu esse apelido ou esse personagem bonitinho? É porque eu sempre gostei de brigar com as pessoas, né? Tem uma pessoa, alguns me chamam de galego, né? Porque eu, galego, seu Benedito Ribeiro, que faleceu, dizia... Ô, galego preto, como é que tem uma pessoa chama, como é que tem um cara preto chama você de galego, sabe? Obrigado, de galego. E depois começou esse negócio chegava as pessoas, o bonitinho, pronto, e assim pegou, né? Eu comecei a chamar o do bonitinho, e aí pegou o bonitinho, e todo lugar, você chega assim, o bonitinho tá ali, o bonitinho tá ali. A Célia Rocha passava, gritava do meio da rua, ô, bonitinho, onde é que você anda, bonitinho? E assim você vai. Aí surgiu, pegou o bonitinho. Aí quando surgiu de fazer a mídia, né, surgiu o nome, o bonitinho ficou, né? O bonitinho, e assim a gente vai. As pessoas conhecem, né, a maneira que você gosta de tratar as pessoas, né, mais afegante, né, assim e tal. Então é uma maneira que você colocou e vai dando certo, bonitinho e tal. Vocês que querem seguir o Zé Lopes, sigam no Instagram o Bonitinho. Dicas, insights, diariamente. Isso aí. Você, Zé Lopes, me diga uma coisa. Um cliente que mudou a vida do senhor, seja numa convivência, caso tenha, tem algum cliente assim, que impactou a sua vida? São vários, né? Assim, tem pessoas que a gente impactou pela maneira de você conviver. Uma pessoa que impactou muito assim foi o seu José Martins de Oliveira, o seu Zezito, né? Pai de pastor do Unicampo, do Genildo, pai de Adelson, né? Então o seu Zezito me conheceu em 70 num balcão, né? Ele faleceu agora em 2019, janeiro de 2020, ele faleceu, entendeu? Então, a pessoa com 80 anos, a pessoa assim, que me considerava muito ele, sabe? Me considerava como um filho, a pessoa que começou desde 73, quando eu comecei a trabalhar aqui, ele já transportava açúcar, tudo. Era uma pessoa assim que a gente via que era muito trabalhador, tá? Então impactou. E depois vieram outras pessoas, né? O seu Genário foi que me convidou, o seu Genário me encontrou num balcão e me convidou se eu queria ir para a Simplício. É uma história interessante. Eu estava num balcão vendendo tinta, né? E ele chegou assim para fazer umas compras, né? Ele era o gerente lá da Simplício e disse:
você ganha quanto aqui? Eu digo, o salário mínimo, 197 cruzeiros. Eu disse, quer ganhar 500? Eu digo, quero. O senhor vai... Eu fui lá, falei com o senhor Antônio Vital, só vou trabalhar com o senhor até hoje, segunda-feira eu vou para o canto. Não, você vai ser o gerente agora, não, senhor, eu já agradeço, né, esses meses, mas eu vou para outra empresa. E fui, né, trabalhei com o Jadelso Vital em 73, de janeiro até dezembro fui para a Nossa Simplício, passei 15 anos lá, bem minha história. Minha história foi só essas duas empresas, 15 anos em uma e hoje já estou 37 anos É no raro açúcar. isso, viu? Né? É raro e outra coisa. Eu estou impressionado com a memória. O senhor Ele vai sabe lá ano, no fundo, o ano, porque a o ano, data. mês e tal, eu comecei. Eu fiquei olhando assim, eu digo, rapaz. Não tem essa memória? Rapaz, não. Ele lembra dos detalhes, pô. A gente tá falando de 73, tem 50 e tantos anos atrás. Né? E o senhor ainda lembra do salário, meu irmão. Tem gente que diz assim, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Né? Memória muito boa, parabéns. R$197 era o salário de 73. Dá para comprar muita coisa lá, na época. Não, porque né, as coisas vão sendo acompanhadas, né? Mas eu sempre dava, entendeu? Mas eu quero é 500, eu vou no outro dia. 500 é 500, né? 500, aí eu vou olhar, e assim fui, entendeu? Assim, a minha vida tão assim, aberta, você vê, entrei numa empresa como office boy e aqui tem o dono me convidou para ser sócio. Eu saí porque o Severino Leão me convidou e eu fui na onda, né? Deixei a empresa e fui ser candidato a vereador, mas graças a Deus nunca deixei de continuar com as minhas vendas, de fazer meu trabalho, entendeu? Mas durante todo esse tempo, entendeu? Afastei, mas continuei com amizade, continuei até quando ele faleceu, tudo que precisava, eu vinha em Arapiraca, a gente estava pronto para ajudar, entendeu? Estava sempre para fazer as coisas e sempre, graças a Deus, estamos aí. Ô, seu Zé Lopes, me diga uma coisa, qual foi a coisa mais bonita que já falaram para o senhor? Seja o senhor como político, seja o senhor hoje como representante, ou melhor, da sua vida. Qual foi uma das coisas mais bonitas que já falaram para o senhor? Essa coisa mais bonita é quando diz que você tem alcançado um objetivo, né? Certo? Quando chega no final do ano que você vê que a sua meta foi cumprida, que você fez aquilo bem feito, né? Então, assim, eu acho que é importante você ser reconhecido pelo que bem que você faz, né? Pelo trabalho que você faz durante aquele tempo, né? Por exemplo, tanto nas área social, quando você faz, né? Como também na área de vendas, né? Quando você é reconhecido, acho que isso é importante. Quando alguém reconhece que você fez aquele trabalho, que você foi cumpriu aquela meta. Acho que isso para você é importante. O reconhecimento. O reconhecimento. No mundo que só tem críticas, o reconhecimento é muito bem-vindo. É muito bem-vindo, né? Porque hoje você tem que saber como lidar com as críticas, né? Saber lidar com o mundo hoje, da violência, né? Com tudo hoje violenta, as pessoas hoje não estão mais considerando a pessoa humana, né? Tudo hoje é relevante, né? Então é muito importante você pensar que a vida humana veio para você sobreviver, Deus lhe deu a vida para você saber conservá-la e não ser tirada de qualquer jeito, né? Então acho que é muito importante você acreditar que Deus existe, que Deus está ao seu lado e você realmente a cada dia saber conduzir. Realmente, é Tocante. O senhor já pensou em desistir desse ramo de vendas? Não, porque até os 80, quando tem a condição, eu quero trabalhar, entendeu? E o que motiva o senhor todos os dias a estar nesse ramo? É isso, é você gostar do que faz, né? Entendeu? Você acordar sabendo que todo dia, se você não tiver o que fazer, é ruim. Todo dia você tem que acordar sabendo que tem uma coisa para você fazer, né? Você tem que saber que amanhã eu vou ligar para um cliente, amanhã eu vou em tal cidade, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? No domingo mesmo, você acordar, hoje eu vou fazer uma visita tal, para tal pessoa, né? Então você tem que ser motivado para isso, né? Cada dia você acordar pensando naquele dia, você vai conquistar mais alguém, né? Acho que isso é que é importante. Você não pode se desmotivar. Vai dormir, mas amanhã, tá? Quando for dormir, agradecer o dia que passou, quando não ser o dia, pedir a Deus que Ele ilumine naquele dia que você está iniciando, né? E quando for dormir, agradecer. E de manhã pedir a Deus orientação para que você tenha aquele dia bem, possa cada dia fazer alguma coisa de bom, vender, ajudar. Acho que isso é importante. Você nunca desistir, está sempre animado.
As pessoas dizem, como é que nunca lhe encontra mal? Não, porque não adianta, você tem que estar rindo, você tem que estar sempre amigo, você tem que ser ativo, entendeu? Não adianta, né? Ninguém mandou você ficar agora. Você tem que acordar no intuito de fazer o bem, no intuito de alcançar alguma coisa durante aquele dia. Qual é a maior habilidade do senhor, seu Zé Lopes? Tirando a comunicação, é claro. Então, a habilidade é essa, né? A comunicação é a habilidade de saber lidar com as pessoas. Eu acho que você tem que ter essa habilidade, né? A cada dia procurar ver naquela pessoa o que você pode conquistar, o que você pode fazer. Acho que você tem que ter essa habilidade diária. Eu vou perguntar se ele lembra, mas ele deve lembrar, né? Eu não duvido de nada. Eu não duvido de nada. Pô, me diz a data, pô, um mês. Só falta dizer assim, o horário. Eu vou perguntar, mas ele deve lembrar. Como foi a primeira grande venda do senhor e como o senhor se sentiu, a experiência? Aquele grande negócio, da primeira vez que o senhor fechou? Luiz, assim, como são várias, né? Se você... Não, a primeira, quando o senhor entrou no ramo. A primeira venda foi quando fui para Maceió, né? Que trouxe para cá o açúcar e consegui vender, né? Aí depois que foi ampliando, depois quando você começou a ser representante comercial, a primeira venda que você faz, quando você começa para vender no supermercado, começa a fazer, então, a primeira venda, para um cliente grande, você, claro que você se entusiasma para cada dia vender mais, né? Então, o conhecimento foi esse. Foi quando eu comecei a colocar no supermercado, digo que vendia um caminhão de açúcar, vendia uma quantidade maior, aí você vai se entusiasmando e achando que pode cada dia melhorar. O homem é uma fera. É a fera de vendas. Ô, seu Zé Lopes, qual a sua maior saudade? O senhor, deixa eu só antes que o senhor me responda. Pois não. O senhor viu Arapiraca nesses... São 69 anos. A Arapiraca tem 100 anos. 100 anos. Você tem para o mês. Pronto, o senhor tem praticamente 70% de vida, equivale a 70% de existência do senhor, 70% de vida de Arapiraca. Todos esses anos em Arapiraca, arapiraquense, torcedor do Asa de Arapiraca, né? Mas assim, o que, nesse período todo, o que foi que mais assim o senhor observou, que mais tocou o senhor no decorrer desses anos aqui em Arapiraca? O que nos toca é quando Arapiraca estava há 34 anos atrás, né? Arapiraca era bem menor, né? Pessoas mais simples, né? E hoje, com o tempo, hoje vai se tocando, porque ela vai mudando, né? Hoje são muitas pessoas que vêm para Arapiraca, né? Mas hoje a gente conhece as pessoas que convivem há tanto tempo. Então, assim, você precisa ver que Arapiraca hoje teve um desenvolvimento muito grande imobiliário, né? Nesses últimos anos, né? Com os governos, né? de Célia e Luciano, desenvolveu. Então, Arapiraca hoje, quase que você... Muitas ruas que você não conhece, né? Então, era assim, isso explodiu, né? Esse imobiliário e você tem que estar acompanhando. Então, assim, o que nos entusiasma é isso, que você tem o privilégio de ter acompanhado toda essa história, né? De ver Arapiraca, né? Eu tenho dito, eu me considero uma pessoa assim, mais ou menos realizada, porque na vida pública eu participei dos dois lados, né? Participei do Legislativo 16 anos, participei do Executivo 12 anos. Então, assim, você conhece os dois lados, né? E no comércio você conhece os lados porque você tem esse segmento de venda há muitos anos, né? Então, você tem da política dos dois lados, né? Que eu tenho dito, tenho a satisfação de ter participado do Executivo e do Legislativo e no comércio ter participado durante todo esse tempo, né? Dos empresas, mas sempre conquistando gente, sempre procurando fazer alguma coisa. Esse tempo todo, qual é a sua maior saudade? Mas a minha saudade é de você não poder mais ser jovem, né? A saudade é essa, a cada dia você tem que se conscientizar que você fica mais velho a cada dia, não é assim? Então você tem que se preparar para aquela idade, a saudade que você passou da jovialidade, mas você tem que estar sempre, ter aquele espírito jovem, né, de dizer que está sempre do intuito de conquistar alguma coisa, né? Então, eu acho que é isso que você tem que botar na sua mente, que a cada dia tem que ser mais um dia e conquistar. Como identificar, senhor José Lopes, uma oportunidade de negócio na visão do senhor? Dizer, aqui eu posso crescer mais e tal. Como fazer esse estudo? Você ver as oportunidades, né? Quer dizer, hoje sai algum outro produto da empresa que você trabalha, né? Então você vai ver aquela possibilidade de como você vai conquistar para você colocar aquele produto, né? Então você tem que ter essa
essa visão, né? De dizer, eu vou procurar como conquistar para colocar aquele produto, como é que eu vou fazer. Então, você tem que ter aquela vontade, aquela experiência de tentar colocar aquele produto e tentar conquistar mais pessoas. Existe um sonho que o sonho já quer realizar nas vendas? O sonho a cada dia você conquistar a sua meta, né? Então, o que for colocado para você. Bater a meta. Bater a meta, cada dia você conquistar, né? É isso, né? O que for colocado para você tentar desenvolver, né? Acho que isso é que é importante. Isso aí eu vivo. Não tem aquela coisa, né? Eu sou solidário. Realmente a gente tem que bater a meta, né? O cara diz assim: ó, a gente negocia tudo, menos a meta. Dá preço tudo, né? E tá aí o exemplo, né? Ainda motivado, motivante, que é uma característica de poucos. Tem pessoa que é motivado, mas não é motivante. Tem gente que é motivante, mas não é motivado. E o seu Zé Lopes é o 2, Luiz. Ele consegue passar isso, né? Ele gosta de vendas. Vendas é contagiante. E aí, seu Zé Lopes, uma característica que o senhor tem orgulho, que é só sua. Eu acho que uma característica que eu acho é a simplicidade, né? Isso é uma característica assim que você sempre procurou ser aquilo, eu acho que você tem que manter. Então, a minha característica é essa, né? É sempre a simplicidade, sempre viver no outro, você. Viver naquela pessoa que você tem que conviver a cada dia. Então, acho que é uma... O senhor lembrou a Bíblia, né? O senhor quer... A gente precisa ver no ser humano o que a gente... Como Cristo nos olharia. O senhor, é mais ou menos algo que o senhor me lembrou agora. E o senhor falou sobre a parte de jovem. Essa semana eu estava ponderando sobre isso. De tudo, eu compacto com o senhor. A saudade da juventude. Ela não volta mais, né? De agora adiante, o percurso não tem volta. Né? E quando você sempre fez o bem, você acha que realmente você está, né, continuando com aquilo, né? Porque eu lembro que com 21 anos eu estava no bairro Mandoteles, antigamente era Escorrego da Catita, eu já estava lá, já ajudando aquelas pessoas, certo? Em 76, entendeu? Em 76 eu já estava por lá, né? Então, já fazendo um trabalho social com aquele povo, né? Em 80, quando eu casei, formamos um grupo de casais e a gente já estava lá todos os domingos com aquele povo, né? Então, eu participei da construção da escola, construção de creche, sabe? Tudo no bairro Mandoteles eu participei, da construção daquelas casas, sabe? Tudo eu participei durante toda essa vida, eu participei, entendeu? Então, hoje, quando eu sou convidado para ir à noite, o pessoal, porque você vai até ter coragem de ir? Tem, porque há 20 e tantos anos, desde 76, então, 76 são 40 e tantos anos que eu ando lá. Tem as pessoas que, os antigos que estão nascendo, sabem o que é aquele? Aquele é o Zé Lopes, que sempre esteve aqui, entendeu? Sempre aos domingos eu passo por lá, nas ruas, ando, né? Quando tem missa no dia de quarta-feira eu vou, entendeu? Então, rapaz, o senhor pegou pegou 3 gerações de família. Pegou o avô, o pai e o filho, porque são 49 anos. Muito tempo. Entendeu? Então, os que já estão vivos, lembram, os que estão nascendo, aí sabe quem é o Zé Lopes que sempre passou por lá, entendeu? Então, a gente tem essa... Qual a opinião do senhor sobre manter a palavra em um negócio? Eu acho que o homem tem que ter palavra, né? Deu a palavra, eu acho que ele tem que cumprir, né? Dizer até se for o caso, dá prejuízo, mas tem que manter a palavra. Eu acho que isso é importante no negócio, né? Você confiar e a pessoa confiar em você. Se deu a palavra, vamos cumprir. Se eu der a palavra, se der errado, o que foi, mas eu acho que você tem que cumprir. Eu acho que o importante do homem é esse, né? Deu a palavra e tem que cumprir. Realmente. A palavra do homem... Bigode com bigode, né? Bigode. Não, e assim, existe uma coisa chamada honra. Né? A honra, os princípios, as preferências mudam, né? Se hoje vem com a camisa dessa cor, eu venho com preto, isso muda. Mas os princípios, né, eles são eternos, do respeito, da consideração, e inclusive da própria palavra, né? Ô, seu Zé Lopes, no caso, o senhor tem o senhor é um homem público, é uma figura pública, o senhor é um homem de vendas e sempre lidando com pessoas, né? E assim, das pessoas, o que esperar delas? A gente espera que as pessoas nos entendam, né? E que a gente possa entendê-las
da sua maneira, né? Tenho que procurar entender você como você é, né? Entendeu? Então, acho que o importante é esse, né? Saber conquistar e saber entender que elas entendam você, mas você também procurar sempre conquistar aquela pessoa no que ela faz, como é que você deve fazer, entendeu? Para você ir conquistando. Seu Zé Lopes, como é que o senhor se vê? Eu me vejo como uma pessoa dada, como uma pessoa de Arapiraca, que está sempre disponível para tudo, entendeu? Certo? Meu telefone é ligado 24 horas, a gente está sempre disponível, né? Então, eu me vejo como uma pessoa que possa servir, possa ser útil, né, para toda a comunidade. Ô, São José Lopes, como é que funciona essa intersafra, acredito, do açúcar, que um período tem, outro período não tem? Para a gente conhecer um pouco sobre esses produtos que o senhor vende. É porque as usinas, né, principalmente aqui em Alagoas, já chegou a ter 23 usinas, tem 16 usinas mais ou menos moendo, então tem a safra entre safra, né? Por exemplo, aqui em Alagoas a safra começa agora em setembro, né? Setembro são 6 meses de safra, né? Então é setembro até março, setembro, outubro, novembro, dezembro, fevereiro, março, então temos 7 meses. Depois vem a entre safra, né? A entre safra é quando as usinas que podem armazenam o produto, né? E para você vender de safra, né? Então, graças a Deus, a Caeté, esse ano, guardou o produto durante o período, né? E teve lá. Hoje nós temos a usina Caeté em São Miguel, tem a Marituba, lá no município de Igreja Nova, ali perto de Penedo, né? E mantém. Então, é a safra e a entre-safra. Então, agora começa a safra. Aí o Centro-Sul já começa em maio, para agora em novembro, né? A entre-safra do Centro-Sul é entre novembro e março, né? Maio, mais ou menos, é a entre-safra do Sul. E a nossa, a entre-safra, é entre março e agosto, né? Setembro, começa as usinas a moerem novamente. O senhor tem ideia de quanto por mês de produção de açúcar? Tem uma ideia? A usina produz? Produz. A usina Caeté produz... vende 150 a 200 mil fardos no mês, né? Entendeu? Tem uma produção, né? Tem produção de sacos também, né? Tem uma produção importante, né? Até hoje atende a 6, 7 estados, né? Entendeu? Só em Alagoas é que é o foco maior, né? O foco maior é Alagoas, entendeu? Qual a diferença se o senhor souber, do açúcar cristal para o demerara, a produção dele? O cristal é o açúcar comum, né? O açúcar que é produzido sempre diariamente. O açúcar demerara é aquele açúcar que é produzido com açúcar diferente, né? É um sistema mais diferente, né? Por isso que às vezes falta o demerara, porque é uma qualidade que eles têm que ser diferenciado naquela época, né? Então, hoje tem essa diferença, né? O cristal, o refinado, hoje já tem também o refinado, né? Que ainda que é o açúcar para doce confeiteiro, né? Então são os 3 tipos, né? Tanto tem o cristal, como tem o refinado, como tem o demerara, entendeu? São os 3 tipos. Hoje tem o sachê também, entendeu? Tá vendo aí? Sobre açúcar, a importância. Manja. Até pro cara dar uma postadazinha de compra. Ô, seu Zé Lopes, são 5 representantes no estado de Alagoas, né? Isso da usina Caeté. Qual o mais antigo? O mais antigo sou eu, né? Entendeu? Tem 28 anos. Tem outro já tem mais de 20 anos também, né? Então, hoje faz o Litoral Norte, né? Outro faz até Palmeiras, né? A Zona da Mata, outro faz o Litoral Sul e eu faço o Agreste, entendeu? Agreste é Arapiraca, em torno, até o já sertão. Taquarana, Porto Real do Colégio, né? Craíba, né? Esse entorno aqui, eu faço aqui, entendeu? Certo? Um faz o sertão, né? Outro faz a região norte, a região sul da mata e eu faço o Agreste, entendeu? Então são distribuídos para 5 representantes no estado. Seu Zé Lopes, qual é o seu propósito nessa vida? O meu propósito é de, a cada dia você saber conquistar, né? A cada dia você saber que é um ser humano, que a pessoa humana tem que ver naquela outra uma pessoa humana também. Eu acho que o propósito é esse, é você a cada dia fazer o bem sem olhar a quem. É um propósito importante. O senhor me lembrou essa pergunta porque eu estava em Maceió e tem um supervisor da empresa e um vendedor.
E o cara fez estilo podcast. Ele começou a fazer as perguntas. Ele disse, qual é o teu propósito, Ricardo? E eu achei interessante porque me fez refletir. Mas qual é o meu propósito? E eu fiquei aquilo, até hoje eu estava pensando, e aí eu cheguei na resposta, é claro. Mas todos nós precisamos ter um propósito, porque uma pessoa que não tem propósito, ela vive sem significado. O senhor hoje é um homem que abençoa a vida de várias pessoas. O senhor falou Pestalozzi, Fama, Casa dos Velhinhos. Qual foi o outro, Zé Lopes? Foram esses 3. Foi esses 3, né? Então, assim, impacta diretamente em vida de pessoas. Né? E nós podemos ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. E o que o senhor fez é algo marcante. A minha enteada, ela frequenta, não sei como é que está hoje, mas ela estava frequentando a Pestalozzi. O trabalho que a Pestalozzi faz é algo maravilhoso. Ela abençoa. E muitas vezes ela sentia alegria indo para a Pestalozzi, que era de 2 a 3 vezes por semana. Essas idades fazem um trabalho muito importante, né? A Pestalozzi surgiu em 96, agora dia 11 de setembro, completou 29 anos, né? Faz um trabalho muito importante. E não só Arapiraca, né? Mas a região, né? Hoje a macro-região 2 são 40 e tantos municípios, né, que convergem para aqui, né? E todos, né, precisam ser bem atendidos, né? Então a Pestalozzi faz um trabalho de qualidade, né? Nesse período todo de vendas do senhor, quais são os principais desafios que o senhor enfrenta como representante comercial no dia a dia? O desafio, Luiz, é de saber como você vai conquistar aquela pessoa, né? O desafio a cada dia, você tem que, como você vai enfrentar aquele dia, como você vai saber conquistar, né? Então, acho que os desafios são esses, né? Faltou o produto, outro dia tem, outro dia não tem, você tem que estar sempre antenado como você vai enfrentar aquele problema, né? Então, os desafios são diários. Realmente, hoje no varejo tem que se manter... Como é que tu diz, varejo não é para amadores, né? Varejo ele tá assim, é muito dinâmico, muda constantemente, né? E aí hoje o senhor todos os dias vai visitar os seus clientes. Sim, né? Você visita as cidades, alguns vocês têm o contato por telefone, mas a maioria você tem que gostar, porque tem cliente que só compra se você for. Né? Se você for até lá, né? Já tem cliente dessa forma, né? Você tem que ir até ele, né? Conversar, conquistar, né? Entendeu? Certo? Outros você vai por telefone, mas outros mesmo aqui na rua, né? Mercadinho e tal, você tem que estar presente, né? Que ir lá, conversar, né? Saber o que é que está faltando, né? Entendeu? Às vezes só um bom dia, uma visita, você, né? Tanto ganha o dia como a pessoa acha interessante você ir lá, né? E aí, como é, seu Zé Lopes, o bonitinho vai estar aqui, não esqueça de mim, não. Portanto, olha, qualquer coisa... Estamos aqui. Estamos aqui, não esqueça de mim. Na visão do senhor, como fazer um bom pós-vendas? Um bom pós-venda é você depois ligar para o cliente, receber a mercadoria, como é que foi, o que é que está faltando, alguma coisa aconteceu, porque às vezes pode até, como eu também faço a logística, uma parte que faz a logística sou eu, né? Então, às vezes, a própria pessoa que foi entregar o açúcar pode ter maltratado, pode ter feito alguma coisa, né? Entendeu? Que o cliente não gostou, né? Então, a gente pede que o que acontecer, que nos passe, entendeu? Certo? Pós-venda, importante é isso, é você sempre ligar. Hoje mesmo eu liguei para o motorista, você entregou o açúcar tal naquele negócio, veio o açúcar demerara, veio o açúcar cristal, veio, entendeu? Certo? Que hoje eu perguntei ao dono, veio o açúcar demerara, o cliente disse, não sei. Aí eu liguei, veio, não, chegou, entreguei certinho, pronto. Então, acho que você tem que fazer esse pós-venda, né? Isso é muito bom. Importante saber da pessoa, né? O entendeu? Acompanhamento, né? O acompanhamento, né? Se chegou tudo certinho, né? Cada dia você ir lá, né? Tem cliente que às vezes nem vai comprar, só você indo lá, diz, olha, você está precisando, né? Às vezes o camarada, eu ligo, começa, não, pelo que eu estou comendo aqui, você comprou açúcar tal dia e você já está precisando de açúcar, então precisa mandar. Eita, seu Zé Lopes. O bonitinho tá mandando. Tá virado, não esqueça de mim, não. Não esqueça de mim, não. É interessante, né? O pós-venda. Aí isso faz com que a pessoa seja sempre lembrada. Por isso que, mais uma vez, a frase é a prova de que tradição, confiança e carisma constroem uma carreira. E o seu Zé Lopes vive isso. Sua frase muito bem resumida, seu Zé Lopes.
Parabéns. O seu Zé Lopes abre portas, né? Você, onde ele chega, o pessoal simpatia recebe aqui, né? bem, simpatia. Os clientes acreditam, né? Em algo que ele esteja vendendo, porque é como ele falou, tem que ter palavra no negócio. E aí o açougue chegou todo ok, foi bem atendido. O senhor lembrou a frase que o senhor Aloysio fala, né? Sua Majestade, o cliente. Por isso que hoje está aí 28 anos. No caso, há 28 anos atrás, qual era o açougue que era mais vendido antes do senhor assumir a operação? Aquela coisa, nós já tivemos o açúcar S.A. Leão Irmãos, né, que era uma usina muito importante. Teve a Cooperativa dos Produtores de Açúcar de Alagoas, certo? Só que hoje a Caeté tem 60 anos, né? Está completando 60 anos agora da Caeté. Então, assim, um açúcar hoje de qualidade, respeitado, né, pelo dinamismo e pelo que o produto que ela coloca de qualidade. Hoje está sempre, já participei 2 anos do seminário de qualidade, né, lá dentro da usina, né, sabe? O sistema de qualidade, eles fazem o seminário, a gente participa, né, para saber que tem que ter aquela qualidade, né, as ISO, né, que a usina conquista, né, então isso é muito importante, entendeu? Ô, seu Zé Lopes, na época da pandemia, como foi aquela venda do seu conseguir atender todos os clientes com o álcool gel, né, que era um item importante, assim, não podia faltar. Como foi aquela correria? Porque... Além do açúcar, né? Era. Que ainda tem aquele problema. O mundo vai se acabar, vai faltar. A Caeté não tinha, né? Mas logo depois, um ano depois, a Caeté hoje tem, né? Hoje tem o álcool em gel, tem o álcool 70, né? Hoje nós temos o acendedor, né? Então, assim, a corrida foi essa, as pessoas corriam, não vai faltar álcool, vai faltar isso, né, entendeu? Não, vai ter, entendeu? E assim foi. O desespero. O desespero das pessoas, entendeu? Mas não era só com isso também, preocupado que vai faltar comida. Era, outra comida, né? E as doenças, você não pode sair de casa, né? Se você não tivesse a mente boa, né? Teve gente que adoeceu, porque você não pode sair de casa porque vai adoecer, vai não sei o quê. Não, eu sempre disse, não, eu vou sair, eu vou ter que ir, entendeu? Não pode. Teve até que limitar, né? Era na época uma unidade do CPF, né? O álcool gel. E eu lembro, você passava aqui no Centro de Arapiraca, que era horrível. Era um cemitério que, graças a Deus, nós passamos por esse momento difícil. Estamos vivos, né? Já há 5 anos. Já 5 anos e... Foi março de 2020. Se você perguntar um dia, qual foi o dia lá da entrevista, ele vai lembrar, viu? Tem que tirar o chapéu. O senhor tem uma memória muito boa, irmão. Ele lembrava... Ele está falando de mais de 50 anos e por aí vai, né? Ô, seu Zé Lopes, hoje nós vivemos um momento assim, um tanto estranho, né? Até mesmo pelas mudanças que o mundo passa. Ainda há esperança que esse mundo se torne um mundo melhor? Há esperança, eu tenho esperança assim, porque você tem que ter uma vivência cristã de ver que Deus existe e que você pode conquistar. Então, assim, eu acho que tem que ser tocado no coração do homem que Deus dá tanta inteligência ao homem que ele não usa para o bem, usa para muitas coisas más, né? Então, a minha esperança é essa, que cada dia as pessoas se convertam, que cada dia as pessoas vejam que Deus existe, que faça o bem sem olhar a quem, é muito importante. Então, eu acho que a nossa esperança é essa, você ter fé de que o mundo a cada dia você vai conquistar dias melhores. Eu queria fazer um negócio com o senhor, se eu permite. Pois não. O mundo tem quase 8 bilhões de habitantes. Se o senhor pudesse mandar uma mensagem para o mundo, imagine que nesse momento todas as câmeras do mundo estão ligadas no senhor. Eu senhor olhando para cá, que mensagem o senhor diria para 8 bilhões de pessoas nesse mundo? A mensagem é que a cada dia que você se torna cristão, que a cada dia você bota a sua mente que Deus existe, que a cada dia nós precisamos viver bem, nós precisamos que sejamos conscientes. Acho que isso, a missão é essa, que você a cada dia seja consciente do que é bom, que Deus é poderoso, que tudo pode fazer por nós. Parabéns, seu Zé Lopes. O senhor é imparável. O senhor não tem ladeira não, como diz, né? É uma afinada do César que dizia, nós não tem ladeira não, tudo é plano. O senhor, parabéns, sua mensagem realmente, né, Luiz? O senhor é preparado, viu? Isso não é demagogia não, estou olhando os seus olhos, o senhor é preparado. O senhor é um homem de uma firmeza, o senhor não titubia não. Pegou o desafio, missão dada, missão cumprida. Vamos começar o quadro? Vamos começar um quadro. Nós temos um quadro aqui que é
Sevilha Gestion é? Isso aí é o... Mudou? Não, isso aí, na verdade, é o... Tem tudo a ver com o nosso professor. Chamar o senhor de professor agora. Nada. Nosso professor, né? Vamos começar o quadro, Souza Lopes, que a gente vai perguntar algumas situações. Aí o senhor vai escolher, às vezes, sempre ou nunca. Podemos começar? Pode. Vendedor promete e não cumpre. Às vezes, sempre ou nunca. Às vezes. Né? O cara promete e não cumpre, pode ser, às vezes ele pode prometer e não cumprir, né? Vendedor pontual. Vendedor pontual é às vezes, ser sempre ou nunca. Ser sempre. Vendedor respeitoso. Ser sempre. Vendedor preguiçoso. Não. Nunca, né? Nunca. Vendedor que faz pós-venda. Sim, sempre. Vendedor que tem vontade de aprender. Sim, sempre. Vendedor criativo. Sim, sempre. Vendedor que manda a bola. Não. Aí nunca. Bola que ele tá falando é Eu bola sei. de... Viu, pessoal? É bola de assopro. Né, sei. Mas é quando Não bola, sei. é você manda pra casa se o cliente pedir. Estou dizendo para o nosso público. O pessoal do pai manda a bola como bola de assopro. Seu Zé Lopes, nós estamos chegando ao término. Eu vou fazer um bate e volta com o senhor. Na hora. Eu vou dizer um nome, o senhor pode resumir o nome, eu vou dizer o nome, o senhor resume ou numa palavra ou numa frase. Certo. Ok? Seu Zé Lopes, Denise Viana Lopes. Minha esposa. E numa palavra ou numa frase para o senhor. Uma pessoa importante da minha vida. José Lopes Viana Júnior, Tiago Viana Lopes e Alexandre Viana Lopes. Meus 3 filhos. Um tem 44, outro tem 43, outro tem 41. São 3 filhos importantes da minha vida. E Deus? Onipotente. Que a cada dia possamos crer que Ele existe, que Ele está ao nosso lado. Seu Zé Lopes, se o senhor pudesse voltar há 30 anos atrás e pudesse dar um conselho ao senhor, o seu Zé Lopes, há 30 anos atrás, sendo mais jovem, que conselho o senhor daria a si mesmo? Eu daria que a gente tem que voltar no passado e ver que você sempre procurou fazer o bem, então que você sempre procure progredir com aquilo que você sempre teve na mente de fazer. Então, a cada dia você teve há 30 anos atrás, você fez aquilo, você botar na cabeça que fez e pode procurar fazer a cada dia. Então, o senhor daria o conselho ao senhor mesmo, Zé Lopes, há 30 anos atrás, continue fazendo o que você faz, fazendo o bem e ajudando as pessoas. Fazer o bem sem olhar aqui, isso aqui é muito importante. Seu Zé Lopes, nós vamos passar as considerações finais, mas antes, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Essa é a última. Pois não. Seu Zé Lopes, o que é a vida? A vida é tudo aquilo que você teve, né? Foi lhe dado, e você tem que vivê-la com amor, tem que vivê-la com vontade, né? Eu acho que a vida é isso. Eu recebi e quero a cada dia transmiti-la e ter uma vida importante durante todo o seu tempo. Seu Zé Lopes, eu vou começar a falar os meus sentimentos. O Luiz e o senhor encerram o podcast, como nossa estrela maior sempre são os entrevistados e aqueles que nos ouvem. Sempre. Primeiro, agradecer o senhor. Quer dizer, na verdade, quem não conheceu o senhor não conhece Arapiraca, né? Mas eu quero, assim, primeiro agradecer. O senhor é um homem inspirador. Como eu havia dito. Tem que dar aquela, como é que chama, cara? A chave é da cidade? A chave da cidade, né? A chave nota aqui, a chave da cidade, fazer uma homenagem. O senhor, seu Zé Lopes, é um homem motivante e motivado. O senhor é um exemplo para muita gente que a idade é uma questão cronológica. A gente pode fazer o que a gente quiser. Basta a gente acreditar em nós e acreditar em Deus. Essa é a minha percepção. A gente vê que o senhor é um homem de fé, o senhor é um homem agradável. É bom conversar com o seu Zé Lopes. E o senhor tem uma coisa que é contagiante, é o seu ânimo. Então, esse foi o sentimento que eu pude ter. Queria parabenizar. E assim, a gente se sente extremamente honrado em tê-lo aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado. Sou José Lopes, muito obrigado por ter vindo pelo convite, né? Só ter organizado um pouquinho da agenda do senhor. A gente sempre ia convidando. Vamos hoje. Não, vou olhar aqui minha agenda. Tá, José Lopes. Nos dias essa oportunidade, o senhor veio aqui, passou um pouco pra gente da vivência de vendas, do dia a dia,
de ajudar as pessoas, da vida cotidiana do senhor pública. Esse homem, né, simples, generoso, bondoso, e que o senhor possa vir mais vezes, né, em breve, para a gente bater mais esse bate-papo. Muito obrigado mesmo, foi uma honra tê-lo aqui. Eu quero agradecer a você, Luiz, né, pelo convite, ao Ricardo, né, sei que vocês já estão com esse trabalho há 8 ou 9 meses, né, um trabalho está muito importante nesse trabalho. Quando você falou, disse que era setembro, isso tudo bem, entendeu? Então, estou disponível. Eu acho que vocês estão de parabéns, vocês têm que continuarem nesse trabalho. É importante demais esse trabalho de varejo, esse trabalho que vocês estão fazendo. Então, acho que isso é muito importante. Então, eu agradeço e estarei sempre às ordens. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sempre encerro com uma frase, eu vou encerrar com uma frase. Eu sempre digo a mesma coisa, porque tem uma frase, eu me formei em história, e eu sempre personalizo a frase, mas eu vou mudar em consideração ao senhor, tá certo? Eu encerro com a frase que está em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Escola do Varejo, o primeiro podcast de Alagoas em varejo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. José Lopes. José Lopes.